Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências para o 6º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Yuri e hoje a nossa aula tem acessibilidade em Libras com a intérprete Naima. Nosso tema de hoje é sistemas, substâncias e misturas. Para estudar esse assunto, é muito importante relembrar um pouco sobre a divisão das ciências da natureza. De modo geral, nós temos a física, a química e a biologia. A física vai estudar os fenômenos físicos. A biologia estudará com maior intensidade os fenômenos dos seres vivos, os fenômenos biológicos. Hoje nós vamos ver algumas coisas sobre o estudo da matéria, que é o principal objeto de estudo, então, da química. E para estudar essa matéria, a química, enquanto área do conhecimento, faz alguns recortes para estabelecer o seu objeto, para estabelecer a sua forma de estudo. Veremos juntos qual é esse recorte. Dessa forma, os sistemas, que é um dos nossos temas de hoje, servirá como recorte da realidade. Vamos ler a definição juntos. Para facilitar a análise dos materiais, os cientistas delimitam uma porção do universo que será o foco da análise e receberá o nome de sistema. Ou seja, qualquer porção de matéria que eu utilizo como objeto de investigação, eu vou considerar então como sistema. Esse sistema pode passar por diferentes classificações. Por exemplo, uma delas é se o sistema é aberto ou se o sistema é fechado. Professor, vai depender se a porta do laboratório ou a janela está aberta ou fechada, se tem luz acesa ou luz apagada? Não é isso não. Vamos ver a diferença. Um sistema aberto é aquele em que eu troco materiais e energia com o ambiente. E um sistema fechado é aquele que troca somente energia. Professor, como assim? Vejamos esse exemplo. Aqui na imagem eu tenho um palito de fósforo que está em combustão. É uma reação, uma transformação química. Essa combustão está consumindo material do ambiente, ou seja, está consumindo oxigênio do ambiente. Ao mesmo tempo, também está trocando energia, aumenta o calor, não é mais ou menos isso? Nesse sentido, eu tenho um sistema aberto. Do outro lado, eu vou ter um exemplo de sistema fechado. Olha só, quando a gente utiliza um termômetro tradicional para aferir a temperatura, esse termômetro troca somente a questão da temperatura, do calor, e não troca, propriamente dito, material ou a matéria. Portanto, trata-se de um sistema fechado, já que troca somente energia e não matéria. Essa é uma classificação inicial dos sistemas em relação a ser aberto e fechado. Além disso, é possível classificar esses sistemas em relação aos seus aspectos, à sua aparência. Vamos ver aqui um pouco. Esses aspectos do sistema nós vamos chamar de fase. Olha só, fase aqui não é o que você passa nos jogos não, viu? Fase, nesse sentido, significa os aspectos que eu consigo perceber em um sistema, seja ele no estado líquido, seja ele no estado sólido ou no estado gasoso. Esse sistema, ou essas fases, permitem dois grandes grupos de classificação. Assim, o sistema pode ser classificado em homogêneo e heterogêneo. Professor, o que significa esses nomes? Vem comigo. No caso homogêneo, esse pedacinho homo significa igual. Portanto, as fases são iguais, de modo que eu consigo perceber só uma fase. Heterogêneo, esse pedacinho hétero, significa diferente. Então, eu consigo perceber duas ou mais fases no sistema em estudo. Ok, vamos ver alguns exemplos para pensar essas diferenças entre os sistemas. Lembrando que isso se aplica tanto ao estado sólido, líquido e gasoso. Vejam, e outros estados também. Vamos lá. Aqui na imagem nós temos um exemplo e juntos nós vamos pensar se trata-se de um sistema aberto ou fechado, e se é um sistema homogêneo ou heterogêneo. Bem tranquila a classificação, né? Vamos lá. Nessa imagem nós temos a representação de uma mistura entre sal e água. Já fez isso na sua casa? Eu pego lá uma colher de sal, coloco num copo de água. Bem tranquilo isso, né?
Nossa, professor, algo do nosso dia a dia pode ser considerado um sistema? Pode, e, portanto, é possível pensar em alguns conceitos para isso. Olha só, aqui eu tenho então a mistura do sal com a água. Soluto e solvente, eu formo uma solução, que é a mistura de água e sal. Veja só, quando eu observo essa mistura de água e sal, eu consigo perceber somente um aspecto único, ou seja, somente uma fase. Por ter somente uma fase, trata-se de uma mistura homogênea. Tranquilo? Além disso, esse sistema está aberto. Eu consigo trocar materiais e energia com o ambiente em que se encontra esse sistema. Tranquilo? Outro exemplo está nessa imagem do lado de cá. Olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos dentro desse sistema. Isso possibilita classificar, então, 6 fases presentes nesse sistema. Essas 6 fases permitem classificar o meu sistema, então, como heterogêneo. Por ele ter mais de 4 fases, eu chamo de um sistema polifásico. Bem fácil, né? Além disso, é um sistema que também é aberto, porque troca materiais e energia com o ambiente. Ok? Vamos lá. Outro conceito importante para pensar a partir dos sistemas é o conceito de substância ou de substâncias puras. Vai depender do autor. Substância, nesse nosso estudo, vão ser aquelas substâncias ou aquela porção da matéria que tem um conjunto de propriedades bem definidas. Vamos ler junto a definição. Olha lá, substância química é um material que apresenta um conjunto de propriedades bem definido e constante e tem composição fixa, independente da origem, quantidade ou forma de obtenção. Por exemplo, se nós pensarmos a água, tem um copo de água, tem uma garrafa de água, tem uma caixa d'água de água. Em todos os casos, trata-se de água e ela tem, se ela estiver nas mesmas condições de temperatura e pressão, as propriedades bem parecidas. É mais ou menos nesse sentido. Portanto, trata-se de uma substância química. Vamos ver uma comparação entre isso. Nesta imagem, nós temos uma tabela que compara algumas substâncias. No caso, a água e o cloreto de sódio. Cloreto de sódio a gente já viu nessa aula. É um outro nome para o nosso sal de cozinha. Tranquilo? Olha só, a água apresenta temperatura de fusão de 0 graus Celsius e de ebulição de 100 graus Celsius. Isso tudo a 1 atm, ou seja, nível do mar. Um outro caso é o cloreto de sódio. Ele tem 801 graus Celsius para temperatura de fusão e 1465 para temperatura de ebulição. Perceba, independente da quantidade desses materiais, essa temperatura é fixa, se estiver na mesma altitude em relação ao nível do mar. Portanto, são propriedades e caracterizam essas substâncias enquanto substâncias químicas. Tranquilo? Vamos continuar. Olha só, essas substâncias, se eu misturar uma substância a outra substância, é possível formar algo que a gente considera como um sistema. Perdão, como uma mistura, ainda que a mistura também seja um sistema. Veja só, eu posso misturar essas substâncias no estado sólido, posso misturar essas substâncias no estado líquido, ou até mesmo no estado gasoso, formando uma mistura. Por exemplo, a água de um rio, ela pode ser considerada uma mistura, que ela tem várias substâncias a compondo, como, por exemplo, a água propriamente dita, alguns sais dissolvidos e o próprio oxigênio. Ou o refrigerante, que você já conhece também. O refrigerante também pode ser considerado como uma mistura. Logo, o conceito de mistura está associado à mistura propriamente dita de substâncias diferentes. Vamos lá. Essas substâncias, ou melhor, essas misturas, também podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas, de acordo com os seus aspectos, ou seja, de acordo com as fases que essa mistura apresenta. Tranquilo? Lembrando que essa mistura não está só no estado líquido, hein? Vamos lá.
Aqui na imagem nós temos alguns exemplos. Vamos considerar o primeiro. Trata-se de um soro fisiológico. Esse soro fisiológico é o resultado da mistura entre água e sal de cozinha, ou mais especificamente com o cloreto de sódio. Essa mistura produz então o soro fisiológico. Se nós observarmos, ele tem apenas um aspecto dentro desse recipiente, né? Um aspecto único, portanto, só uma fase. Logo, trata-se de um sistema trata-se de um sistema homogêneo ou monofásico, por ter somente uma fase. Se nós considerarmos do outro lado esse pote de azeitonas, eu posso considerar como um sistema heterogêneo, porque eu tenho a solução em que estão essas azeitonas e as azeitonas propriamente ditas. Entretanto, quando eu considero somente o líquido que está presente nisso aí, eu posso considerar esse líquido como homogêneo. Logo, uma coisa muito importante nos estudos dos sistemas, das substâncias e das misturas é o recorte que é feito. Afinal, eu preciso entender o que eu estou observando, quando eu estou observando e por que eu estou observando. Tranquilo? Vamos analisar um pouco mais sobre essas substâncias aqui presentes, ou melhor, sobre essas misturas. Aqui eu tenho uma tabela que compara dois sistemas diferentes, o soro fisiológico e a salmoura. Salmoura é aquele líquido que está ali junto com a azeitona na conserva. Tranquilo? Vamos lá. O soro fisiológico, também a salmoura, são classificados como homogêneos. Então, estou considerando somente aqueles líquidos que a gente viu. Eles têm um aspecto, então, homogêneo, significa que tem somente uma fase. Tranquilo. Além disso, eu posso pensar na sua composição. Veja só, no soro fisiológico, eu tenho algumas gramas de sal ou de cloreto de sódio em algumas ml de água. No caso da salmoura, eu tenho algumas gramas de sais variados e 100 ml de água em diferentes proporções. Então veja, eu tenho substâncias diferentes. Imaginemos, por exemplo, substância A e substância B. Olha só, essas substâncias diferentes têm propriedades diferentes. E quando elas misturam, não significam que elas vão somar as suas propriedades. A mistura tem uma propriedade nova, emergente, diferente daquilo que tinha nas substâncias separadas. Então não trata-se só de somar, eu tenho algo novo que surge a partir dessa interação. Tranquilo? Portanto, eu não posso imaginar que o soro fisiológico tem a mesma temperatura de ebulição ou a mesma temperatura de fusão do que teria a água sem estar num status de mistura. Tranquilo? É basicamente isso para a nossa discussão de hoje. Percebam que os sistemas, misturas e substâncias estão sempre presentes no nosso dia a dia, no estado físico, líquido e gasoso. Aliás, no estado gasoso, eu sempre tenho um sistema homogêneo, porque os gases tendem a se misturar. Tranquilo? Foi um prazer estar com vocês. E essa foi a nossa aula de hoje. Todo o conteúdo estará disponível no portal NetEscola. Muito obrigado por sua presença, aproveitem o próximo semestre e até a próxima. Tchau, tchau!